É interessante como as percepções elas começam a emergir em diferentes pessoas em diferentes locais. Ontem eu fiz um vídeo falando que o governo Bolsonaro, como nós conhecemos, né, este governo Bolsonaro, ele vai acabar. E ele vai acabar com o Bolsonaro saindo ou tendo uma total reestruturação política e administrativa da forma de Bolsonaro governar e do seu próprio governo, o que iria caracterizar uma mudança total da identidade do governo. E aí você sabe quando uma organização ela muda de sua de identidade, ela deixa de existir e uma nova surge em seu lugar. E eu vou deixar o vídeo que eu fiz falando sobre o fim do governo Bolsonaro aqui na descrição e esse meu vídeo explicando essa questão da identidade das empresas também vou deixar aqui. E agora eu estou falando, né, fazendo um vídeo falando sobre impeachment e o medo do impeachment, o medo real que Bolsonaro está do impeachment. E toda vez que eu preparo um vídeo, principalmente esses que eu gravo de manhã, eu preparo geralmente no dia anterior, quase sempre no dia anterior. Então eu leio, eu busco, faço meu roteiro, faço as minhas anotações e aí venho aqui para fazer o vídeo. E hoje de manhã eu entrei na internet para verificar algumas atualizações, para verificar algumas notícias para que eu pudesse inserir aqui nesse vídeo que eu estou fazendo no momento. E eu vi duas reportagens que me chamaram bastante atenção. A primeira delas é a do Reinaldo Azevedo, a coluna dele para a Folha de São Paulo. E na coluna da Folha, o Reinaldo Azevedo fala de impeachment. E outra coluna foi, na verdade, foi o painel também na Folha de São Paulo, falando sobre impeachment, dizendo que os poderes eles já começam a falar sobre impeachment em seus corredores. E o que seguraria Bolsonaro no governo, no poder, é que Bolsonaro é o primeiro presidente eleito pós Dilma Rousseff, pós-impeachment Dilma. Então a saída de Bolsonaro, um processo de impeachment de Bolsonaro, seria muito desastroso para o nosso país. E de fato eu concordo com os três poderes, com os poderes ao pensar dessa forma. Pelo seguinte, se Bolsonaro tivesse sido eleito, se toda essa situação ocorresse em 2023, Bolsonaro já teria saído. O problema é que ele é o primeiro presidente eleito pós-impeachment Dilma. Então seria o segundo impeachment em menos de 3 anos, o terceiro em menos de 30 anos. Então isso gera uma instabilidade política no nosso país muito grande. E é por isso que o governo Bolsonaro me preocupa. Bolsonaro me preocupa porque se ele ficar é preocupante e se ele sair via impeachment também é preocupante. Essa é uma situação que nós estamos enfrentando, que é uma situação política e muito delicada para a nossa república e também para a nossa democracia. Mas perceba que como nós estamos tendo pensamentos comuns, nós estamos tendo o mesmo tipo, é o zeitgeist, né? O espírito do tempo, é aquele espírito que representa o tempo. E o processo de impeachment começa a representar, ele já começa a pairar na mente das pessoas, diversas pessoas começam a já ter essa percepção de impeachment, e aí você começa a criar todo um movimento de inércia que acaba culminando com o impeachment do presidente. E o próprio Bolsonaro, ele está sim com a ideia do impeachment na cabeça. Ontem, em uma entrevista para jornalistas, Bolsonaro falou que ele não tem poder para definir os cortes ou não, e ele precisa fazer isso porque, caso contrário, ele, nas palavras dele, vocês querem que eu tome o impeachment? E por que ele falou impeachment? Porque essa palavra está na cabeça dele. Ele poderia ter usado qualquer outra expressão para falar os motivos que ele precisa para fazer o corte das verbas ou contingenciamento, como ele queira usar a retórica para explicar esses cortes ou contingenciamento no ensino. Ele poderia ter falado, eu preciso fazer esse contingenciamento ou cortes, como você queira falar, porque nós temos uma lei, nós temos que cumprir a responsabilidade fiscal, nós temos a lei da ficha limpa, nós temos a lei da ficha limpa, não, perdão, nós temos a lei da PEC dos gastos, a lei do teto dos gastos, então nós precisamos cumprir nós precisamos cumprir com a nossa responsabilidade. Mas ao invés de falar isso, ele já falou de impeachment, porque isso está na cabeça, isso ronda sim as ideias e o gabinete de Bolsonaro. E Bolsonaro tem se mostrado muito agressivo recentemente. E isso mostra que Bolsonaro está acuado. É claro que Bolsonaro ele é conflituoso, ele sempre vai para o conflito, ele quer o conflito, mas ele está se sentindo bastante acuado por conta dos acontecimentos recentes e aí ele quer sim partir para o conflito com uma forma de defesa. O primeiro ataque que ele fez foi contra o ex-presidente Lula, que falou, né, que o governo tinha um bando de malucos. O presidente Bolsonaro não conseguiu reagir muito bem e disse que Lula era cachaceiro. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição. E Bolsonaro desceu um pouco o nível para atacar
o Lula que está preso. Isso pegou mal. O segundo ataque do presidente foi contra os manifestantes, agora na quarta-feira, contra o corte de verbas para o ensino. Bolsonaro chamou-os de idiotas úteis, ou seja, Bolsonaro disse que aqueles que lutam, que brigam por uma educação melhor, são idiotas úteis. E eu vejo muita gente concordando, aplaudindo o presidente. Eu acho engraçado, né? Porque várias dessas pessoas apoiaram a greve dos caminhoneiros, mas quando os professores fazem greve, os professores são vagabundos, os professores são preguiçosos e acabam ficando contra a greve dos professores. É um negócio muito interessante, né? Possivelmente essas pessoas não tiveram professores, né, não tiveram um bom ensino e por conta disso não valorizam a profissão de professor, e você consegue ver o nível escolar que de fato faltou professor quando você olha a forma dessas pessoas escreverem tudo errado, palavras escritas de forma equivocada, sem pontuação. Então você percebe que faltou professor e por isso que elas não valorizam o trabalho do professor. Mas o terceiro ataque que o Bolsonaro teve foi contra o Ministério Público. Agora está tendo um turbilhão envolvendo Flávio Bolsonaro, que pode atingir o gabinete da presidência, e Bolsonaro já chegou dizendo, não, busquem a mim, quebrem o meu sigilo, se vocês quiserem quebrem o meu sigilo, me ataquem, mas não ataquem meu filho, entrando em rota de colisão com o Ministério Público. Mas não tem como o Ministério Público quebrar o sigilo bancário de Bolsonaro, porque Bolsonaro, o presidente, não está sendo investigado. Mas se Bolsonaro quiser, basta o presidente simplesmente explicar aquele empréstimo que está mal esclarecido para o Fabrício Queiroz, que acabou resultando no depósito do cheque na conta da Michelle Bolsonaro, que foi divulgado lá no relatório do COAF. Basta Bolsonaro fazer isso e tudo estará resolvido para o lado dele, né? E o terceiro ataque, o quarto ataque, foi o ataque à jornalista da Folha de São Paulo. Ontem ela fez uma pergunta sobre corte e contingenciamento. Bolsonaro quis usar essa retórica do contingenciamento. A repórter insistiu e ele disse que ela teve uma formação muito ruim, faculdades muito ruins, e que ela deveria voltar para a faculdade. Isso pega muito mal. Você não pode falar, é super deselegante você falar para uma outra pessoa que ela precisa voltar, fazer a faculdade, estudar de novo. Isso é deselegante, é desrespeitoso e mostra, obviamente, uma agressividade e que o presidente está acuado. E esse tipo de comportamento não agrada ninguém, com exceção dos mais fanáticos. Um comportamento agressivo não é um comportamento que as pessoas esperam de um presidente. Pelo menos um presidente aqui no Brasil, porque nós temos um outro tipo de cultura. Esse comportamento agressivo só desagrada, só afasta as pessoas. É claro, os fanáticos, eles vão querer continuar, eles adoram esse tipo de comportamento do Bolsonaro, mas os fanáticos, eles não querem um presidente, eles querem um meme comandando o Brasil. E como meme é necessário essas frases de efeito, essas frases curtas. Por quê? Porque é isso que essas pessoas querem. Os fanáticos, eles não querem Bolsonaro presidente, eles querem Bolsonaro meme. Então eu li lá nos comentários do Facebook, porque Bolsonaro publicou isso no Facebook dele. Muitas pessoas, já estava com saudade dessas mitadas do mito, eu falaria isso mesmo, já estava com saudade, mitou o Bolsonaro, ou seja, eles estavam com saudade do meme Bolsonaro. Perceba que elas querem um meme como presidente e não um presidente de fato. Mas, com exceção dessas pessoas, o comportamento agressivo afasta a maioria da população. Você pode até ser agressivo, contanto que você tenha carisma. E Bolsonaro não tem carisma. E para ser justo com o Bolsonaro, é muito difícil uma pessoa ter carisma. Eu não estou falando de um carisma de Lula, porque o Lula tem um carisma acima da média. Eu estou falando de um carisma normal, de ser uma pessoa carismática. Bolsonaro não tem. Mas ele faz piada. Mas a piada do Bolsonaro é aquela piada que as pessoas, nós rimos, nós achamos graça, mas não pela pessoa que está contando, mas pela situação que é criada. Pelo constrangimento daquela pessoa estar falando, você acaba achando engraçado, você acaba dando risada, mas não é porque aquela pessoa tem o carisma suficiente para contar uma piada. Aquela piada que você ri por conta do constrangimento, como o constrangimento que ele causou com o asiático, falar, tá tudo pequenininho aí, uma piada desnecessária que não corresponde ao presidente. E perceba que outras pessoas já começaram a sentir esse clima do impeachment e começaram a sair a pular fora do governo. O MBL já pulou fora, Olavo de Carvalho pulou fora, Lobão pulou fora. Então vários elementos, várias pessoas, vários agentes começam a pular fora do governo Bolsonaro porque percebem essa derrocada, percebem que o governo ele está implodindo. E nós temos também o Marco Antônio Villa, que seguidamente vem fazendo duras críticas ao governo, duras críticas ao Abrão Weintraub na Jovem Pan. E o Villa sabe quem é o público dele e é por isso que ele quase se desculpa sempre quando ele vai criticar o governo do presidente Bolsonaro. Então o Villa ele já começa a, também não vou dizer pular fora, mas ele já começa a virar os canhões para Bolsonaro. E o Marco Antônio Villa vai ter um papel fundamental na queda de Bolsonaro. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o Villa,
mas deixe aqui nos comentários o que você está achando de toda essa situação. E a discussão, vou fazer um vídeo falando sobre mais esse assunto do Marco Antônio Villa, especialmente focado no Marco Antônio Villa. Mas a discussão que nós teremos daqui para frente não vai ser se o Bolsonaro vai cair ou não. A discussão vai ser a seguinte: o que é menos danoso para o país? Bolsonaro continuar como presidente ou Bolsonaro sair em um processo de impeachment? Essa vai ser a principal discussão que nós vamos ter a partir de agora. Porque nós vamos avaliar os dois caminhos são muito ruins para o nosso país e também para a nossa república. Mas nós vamos começar a balizar, essa vai ser a pauta da discussão. Bolsonaro, o que é pior, Bolsonaro sair ou Bolsonaro ficar? E a partir desse ponderamento, dessa ponderação, nós iremos tomar a decisão de impeachment ou Bolsonaro no governo. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha que seria menos danoso para o país, porque independente do que acontecer, as duas soluções, as duas situações vão acabar sendo muito prejudiciais para o nosso país. Compartilhe esse vídeo com os amigos, lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.